A geladeira é um dos eletrodomésticos mais utilizados e mais importantes no dia a dia, sendo ela essencial para a conservação dos alimentos. Devido a ela possuir uma inegável importância, nada mais justo do que explicar como ela funciona, e é por isso que ela será o foco deste episódio do projeto Ciência no Dia a Dia. Dentro da geladeira, temos 6 principais componentes, dos quais iremos conhecer ao decorrer do episódio, começando pelo fluido refrigerante. O fluido refrigerante é basicamente a substância química que fará as trocas de calor dentro do sistema. Dentre os mais utilizados estão o R134A, o R404A, além dos hidrocarbonetos R600A e R290, que são utilizados atualmente. O compressor é basicamente o motor da geladeira, sendo ele o responsável por causar diferença de pressão no sistema, onde o fluido refrigerante em estado gasoso que vem do evaporador será primeiramente succionado, então comprimido pelo compressor em alta pressão. Aqui, devido à alta pressão, o fluido refrigerante irá sobreaquecer e sairá do compressor ainda no estado de vapor, de onde seguirá para o condensador. O condensador é a parte do sistema responsável por dissipar o calor absorvido pelo fluido refrigerante. Nele, o fluido refrigerante em estado gasoso e de alta temperatura será resfriado, conforme ele passa pelas serpentinas, e passará para o estado líquido, de onde o fluido refrigerante seguirá para o filtro secador. Este componente ficou muito famoso pelo hábito de secagem de roupas devido à sua alta temperatura. Nos modelos mais atuais, o componente não é mais acessível para evitar esse tipo de prática. Ao colocar roupas ou tecidos para secar no condensador, você prejudica o funcionamento do componente, o que resulta em um maior consumo de energia e, em casos mais extremos, a danificação do eletrodoméstico. O filtro secador é basicamente o componente responsável por reter a umidade do fluido refrigerante, além de materiais que possam se desprender ao longo do processo e danificar o sistema. Após esse processo, o fluido seguirá para o tubo capilar. A função do tubo capilar é criar resistência para o fluido refrigerante, que entra nele em alta pressão devido ao compressor. Aqui o fluido refrigerante será desacelerado devido à resistência criada no componente, então ele entrará em baixa pressão, fazendo a temperatura do fluido diminuir consideravelmente. Em seguida, o fluido seguirá para o evaporador. O evaporador é o componente que irá baixar ainda mais a pressão e temperatura. Aqui o líquido já em baixa pressão sofrerá ainda mais baixa pressão, uma vez que ele sai do tubo capilar, uma área menor, e entra em contato com uma área maior, o próprio evaporador. Dentro da geladeira, esse processo faz uso de um fenômeno conhecido como convecção, onde o calor se propaga de uma fonte mais quente, como os alimentos e as áreas longe das serpentinas do evaporador, para uma fonte mais fria, como as serpentinas do congelador, onde se encontra o fluido em baixa temperatura e pressão. Dessa forma, ocorre uma troca de calor, onde o fluido refrigerante, ao absorver o calor do ambiente, vai esquentar e passará para o estado gasoso, então seguirá para o compressor, reiniciando o processo. Aqui podemos perceber com muito mais clareza todo o processo e circuito do sistema. Vale a pena ressaltar que nessa imagem não está incluso o filtro secador, isso porque ele não é um componente necessário para o processo em si, ele apenas está aqui para prevenir e auxiliar nas possíveis complicações como umidade entrando no tubo capilar ou resíduos no sistema. Esse foi mais um episódio do Ciência no Dia a Dia, um projeto de extensão que visa explicar de forma simples e rápida alguns dos fenômenos científicos cotidianos. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil, e caso ainda haja alguma dúvida, use a aba de comentários para isso, e também para possíveis sugestões. Até a próxima!